A paz do Senhor, adolescentes. Chegamos à nossa 12ª lição, a lição de número 12, que vai falar sobre o perdão em família. Esse é o título da lição de hoje, o perdão em família, da lição de número 12. E para nós começarmos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, venha nos guardar, venha nos proteger. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para ensinarmos e para aprendermos a Tua Palavra. Te entrego essa aula online em Tuas mãos e cada adolescente. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu falei, a lição de hoje é o perdão em família. E a lição encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 18, Mateus capítulo 18, o versículo 15 até o versículo 22. Você procura aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 18, verso 15 ao 22, que diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Versículo 17. E se não os escutar, dize-os à igreja. E se não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O versículo 19 fala assim: Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, a nossa leitura encontra-se em Mateus, capítulo 18, que fala sobre essa passagem, né, que Jesus falou para Pedro, que não era para perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. A nossa leitura também encontra-se no livro de Colossenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15, que diz assim. Vamos lá. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo de perfeição. Na lição de hoje vamos estudar a respeito de um assunto muito importante para a nossa saúde, não só física, mas para a nossa saúde espiritual, que é a necessidade de perdão no meio da família, no seio da nossa família. Em algum momento do convívio familiar, seja com os pais de vocês, com irmãos, com tios, você já se entristeceu por conta de alguma coisa, né? Por conta de algum ressentimento, por conta de alguma palavra que o papai falou, que a mamãe falou, que um irmão falou. Então, isso é mais normal do que se pode imaginar. Então, é algo muito comum. Então, a convivência em família, ela aumenta essa probabilidade de ocorrer divergências uns com os outros. Contudo, Deus espera encontrar em nós um coração flexível em relação a essas situações. Então, essas situações sempre vão acontecer. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, isso sempre vai acontecer. Mas o que Deus espera de nós é que o nosso coração esteja flexível, esteja aberto e disposto a perdoar uns aos outros. O primeiro tópico vai falar sobre o perigo das mágoas e ressentimentos.
Como já comentamos, a convivência em família, ela é uma bênção, mas também possui algumas dificuldades, não é isso? Então, como nós passamos muito tempo com a nossa família, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos avós, então é normal que nós não concordamos com algumas opiniões, porque nós somos diferentes uns dos outros. E nesse caso, temos que ter respeito, respeitar a opinião uns dos outros para que nós convivamos em harmonia. Infelizmente, o sentimento de mágoa tem dominado o coração de muitas pessoas, inclusive de muitos adolescentes. Vocês já se sentiram assim, com o coração cheio de mágoa? Ou vocês estão assim? Mágoa nada mais é do que a ausência de perdão. Então, quando o seu coração está magoado, então você tem que entender que ele está ausente de perdão. Então, deixa o teu coração aberto para que você perdoe aquela pessoa. Então, quando alguém guarda mágoa em seu coração, isso atrai muitas coisas ruins para a sua alma e para o seu corpo físico. Como, por exemplo, as doenças do coração. É um dos males que a mágoa traz, a doença do coração. O humor alterado, a gente fica estressado, a gente fica com ansiedade, fica com doenças no estômago, entre outras tantas. Então, são sintomas ruins quando nós guardamos a mágoa. Então, esses são um dos sintomas da mágoa, gente. Então, essas são uma das consequências de guardar mágoa. Ela afeta o nosso psicológico, o nosso coração e o nosso corpo. Outro ponto negativo de você ter mágoas é que você se torna uma pessoa negativa. E ninguém gosta de conviver com pessoas negativas, pessoas que só falam coisas ruins. Ninguém quer conviver perto de pessoas que não sejam positivas, né? Então, a mágoa, ela também traz isso. Tem que ter cuidado com as mágoas e ressentimentos. Então, quando estiverem com o coração magoado, peçam a Deus força para que liberem perdão. Olha só, em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15 fala: quem guarda a mágoa ainda não aprendeu a perdoar. E quem não perdoa não é perdoado por Deus. Então, mais um motivo para você perdoar. Porque quando a gente não perdoa o nosso familiar, o nosso amigo, e falando mais exatamente sobre família nessa lição, então nós não seremos também perdoados por Deus. E também, além de prejudicar a nossa saúde mental e física, ela prejudica também a nossa saúde espiritual. Então, a mágoa não é uma coisa boa. Ela prejudica a nossa saúde física, mental e, principalmente, ela nos afasta de Deus. A falta de perdão nos afasta de Deus. Porque se queremos ser perdoados, nós temos que perdoar também. O nosso segundo tópico é: o perdão é uma decisão. Vamos entender como assim o perdão é uma decisão. Você já perdoou todas as vezes que seus familiares pecaram contra você? Vocês perdoaram todas as vezes que alguém falaram alguma palavra? Será que eu perdoei todas as vezes que um familiar meu falou alguma coisa que me entristeceu? É uma pergunta para vocês responderem aí em casa. Você perdoou todas as vezes? Ou você escolheu guardar no coração aquela mágoa de tal maneira que nem consegue olhar nos olhos dessa pessoa? É uma pergunta muito forte para mim, para você refletir. Eu perdoei aquela pessoa, ou eu guardei essa mágoa no coração ao ponto de não querer mais ter intimidade com aquela pessoa, ao ponto de não querer mais olhar no olho daquela pessoa, né? Então, a cada dia que passa, está mais difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a perdoar. A falta de amor e o aumento da maldade são as principais causas da ausência do perdão, porque Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Então nós estamos passando por isso, né? Tudo que está acontecendo hoje é reflexo do que Jesus falou, que a falta de amor, né, ela resultaria na falta de perdão. Veja só, quando você, então, perdoar, vamos lá, vamos entender o que é perdoar.
perdoar é ter misericórdia da pessoa que errou. Então, quando nós erramos, Jesus, ele é misericordioso para nos perdoar. Então, nós, como seguidores de Cristo, como imitadores de Jesus, precisamos ter misericórdia daquele que errou. Então, quando uma pessoa comete alguma ofensa ou nos fere, ao invés de a gente revidar e guardar, nós podemos demonstrar amor perdoando. Quando você se nega a perdoar, você está sendo injusto. Vocês sabiam que quando a gente nega o perdão, nós estamos sendo injustos? Porque Jesus, ele sofreu, ele foi torturado, colocaram coroa de espinhos. E ele, mesmo assim, ele perdoou todos os seus inimigos. Ele perdoou Judas, né? Aquele que ele traiu. Jesus perdoou Pedro, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes. Jesus perdoou o ladrão que estava lá na cruz. Então, quem somos nós para não perdoar? Não é isso? Então, nós nunca podemos negar o perdão. Então, o que nós entendemos? Que o perdão, ela é uma decisão que nós tomamos. Não só depende de Deus. Nós temos que pedir força a Deus e temos que tomar a decisão de perdoar e liberar perdão para quem nos machucou. Vamos para o terceiro tópico, que é as bênçãos advindas do perdão. O que nós ganhamos quando nós liberamos o perdão? Vamos ver? Vamos ouvir o que nós ganhamos. Na Bíblia encontramos alguns exemplos de pessoas que nos ensinaram acerca do perdão. E um dos exemplos que a Bíblia conta, dentre tantos, é a história de José. Vocês conhecem, né, a história de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, pelo simples fato de seus irmãos terem inveja de José, porque José era um rapaz dedicado, obediente a seu pai. Então, o seu pai Jacó amava mais a José do que seus outros irmãos. E isso causou inveja e mágoa. E por essa causa, venderam José como escravo. José foi levado para o Egito. José foi levado para o Egito como escravo. Foi escravo na casa de Potifar. A mulher de Potifar acusou ele de assédio. Prenderam José no calabouço. E José já estava sofrendo há muitos anos. E Deus deu a oportunidade de José interpretar o sonho de Faraó. E José foi colocado como governador do Egito. E anos se passaram. E seus irmãos agora estavam no Egito em meio a uma fome terrível, uma crise que a terra estava passando. E seus irmãos foram foram comprar justamente comida no Egito. E quem estava como governador? José. Então José ali tinha a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, matar seus irmãos ou prender. Mas não, apesar de tudo, José ele preferiu perdoar. Então veja, enquanto a mágoa traz malefícios, o perdão traz benefícios para quem é perdoado e para quem perdoa. Então José, ele só trouxe benefícios para a sua vida, perdoando seus irmãos. E seus irmãos também foram beneficiados, né, com aquele perdão. Então, uma das coisas importantes, uma das coisas positivas que o perdão traz, ele alivia o estresse. Porque quando a gente está com mágoa, a gente fica muito estressado. Então, o perdão, ele alivia estresse, ele une as pessoas, ele quebra a corrente de escravidão emocional. Porque quando nós não perdoamos, nós nos tornamos escravos de si mesmo. Aumenta o tempo de vida, porque quando nós perdoamos, o nosso tempo de vida, ele aumenta e principalmente nós alcançamos a misericórdia do Senhor, porque quando nós perdoamos, Deus também, ele nos perdoa. Portanto, pré-adolescente, se você deseja ter um futuro abençoado na presença de Deus, aprenda a liberar o perdão, aprenda a perdoar e a se perdoar, porque se você fez alguma coisa errada, você falou alguma coisa que machucou os seus pais, o seu irmão, a sua família, alguém muito importante para você, então primeiro, se perdoe, peça perdão a Deus, que Deus ele vai te perdoar. E você perdoe também aquela pessoa e também aprenda a se perdoar. Amém? Então, espero que vocês tenham aprendido a lição de hoje sobre o perdão em família, tá bom? Então, vou deixar as atividades para vocês respondam direitinho, tá bom? Todas as perguntas estão baseadas no que a gente estudou, tá bom? Então, fique com Deus e até uma próxima oportunidade, assim
assim nosso Deus nos permitir. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui em tua presença para juntos ensinarmos e aprendermos. Abençoa cada adolescente, abençoa cada família, que nós possamos, Deus, acima de tudo, liberar o perdão, para que o nosso coração esteja aberto, flexível. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e somos gratos a ti por essa oportunidade. Amém. Um beijo para todos vocês.